Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós estamos fazendo a correção da prova de Matemática Instrumental do campus Santa Cruz. Vamos lá? As provas eram diferentes. Algumas questões são iguais nas duas provas, mas outras questões são diferentes. Então, como é que vai ser feita a correção? Quando tiver só uma questão na tela, é porque essa questão é comum às duas provas. Então, você pode olhar a sua prova e fazer o gabarito por essa questão. Quando as questões forem diferentes, a tela vai estar dividida com as duas questões e eu mostro a diferença para vocês. A primeira questão é: a soma de um número com sua terça parte é igual a metade desse número acrescido de 20. Qual é esse número? Bom, então eu estou aqui, eu organizei, o número eu chamei de x, a terça parte de x é x sobre 3, a metade de x é x sobre 2, acrescido de 20, eu somei o 20. Por que eu estou multiplicando por 6? Porque o MMC de 3 e 2 é 6. Então, para poder eliminar esse denominador, vou multiplicar tudo por 6. Quem fez por MMC também está certo, mas eu preferi fazer dessa maneira. Ao multiplicar tudo por 6, eu passo a ter 6x, 6x sobre 3, 6x sobre 2 e 6 vezes 20. Agora eu vou eliminar as frações, os denominadores, ficando 6x mais 2x mais 3x igual a 3x mais 120. 8x menos 3x igual a 120. 5x igual a 120. X é igual a 120 dividido por 5. X é igual a 24. Ok? Então, essa é a resposta da número 1 de ambas as provas. Repare que nessa questão aqui, eu tenho a tela dividida. Então, eu tenho para uma prova e para outra prova. Então, você vai identificar a sua prova, qual das duas questões está na sua prova. E aí, monta o gabarito. Determine um número que, somando com a sua terça parte, é igual a 80. Um número somado com a sua terça parte, x sobre 3, é igual a 80. Para resolver, eu posso multiplicar tudo por 3, como eu fiz na outra, só que na outra eu multipliquei por 6, ou eu faço da seguinte maneira: x vezes 3, 3x, e somo com x, que vai dar 4x, e o denominador eu repito 3, é igual a 80. O 3 está dividindo o 4x, ele passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, ficou 4x igual a 240. X é igual a 240 dividido por 4, x é igual a 60. Então, ficou: determine um número que, somado com a sua metade, é igual a 60. X mais x sobre 2 igual a 60. Vou fazer o mesmo processo. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3x sobre 2. 3x é igual a 120. O 2 estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. X é igual a 120 dividido por 3. X é igual a 40. Ok? Identifiquei na prova de vocês. Essa questão é uma questão de porcentagem, onde pede-se para calcular a porcentagem da região que pode ser dematada. Essa questão é uma questão de porcentagem, onde o cálculo é simples, onde a gente tem que calcular 12% de 200. Ou, na outra prova, 14% de 200. Então, na primeira prova, 12% vezes 200. 2.400 dividido por 100, 24 km², porque é a área. Na segunda prova, 14% de 200. 14 vezes 200 dá 2.800. 2.800 dividido por 100, 28 km². Então, repare que a questão é muito parecida, a diferença estão nas porcentagens que devem ser calculadas. Essa é uma questão comum às duas provas, é uma questão de regra de 3 simples, onde relaciona horas trabalhadas e dias trabalhados. Então, primeiro tem que verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, primeira situação, se eu trabalhar em 8 horas, se eu trabalhar 8 horas por dia, eu faço serviço em 20 dias. E se o tempo for reduzido para 5 horas, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Bom, se o tempo de trabalho reduz, obrigatoriamente a quantidade de dias para fazer um determinado serviço vai aumentar. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. E o que isso causa? Causa que eu tenho que inverter uma das duas grandezas. Eu preferi inverter a de dias, que estava 20 sobre x, passou a ser x sobre 20. Ok? Então, agora eu posso utilizar a propriedade do produto dos meios igual ao produto dos extremos. 5x igual a 160,
x é igual a 160 dividido por 5, que dá 32. Ok? Vamos para a próxima. Essa questão é aquela de proporcionalidade, uma das primeiras matérias que nós vimos no início do semestre. A primeira questão é: a razão das idades de duas pessoas é de 2/3. Achar essas idades sabendo que a soma é de 40 anos. Ou seja, x sobre y, que é a razão, é igual a 2/3. Porém, a soma x mais y é igual a 40. Com isso, a gente vai usar a seguinte propriedade: x mais y está para... Com isso, nós vamos utilizar a seguinte propriedade: x mais y está para x, assim como 2 mais 3 está para 2. Eu poderia ter usado x mais y está para y, porém, do outro lado eu teria que usar 2 mais 3 está para 3. Né? Se eu uso o primeiro, eu uso o primeiro do outro lado da igualdade. Se eu uso o segundo, eu uso o segundo do outro lado da igualdade. Agora eu vou resolver. Eu sei que x mais y é igual a 40. 2 mais 3 é 5. Agora eu posso usar o produto do meio igual ao produto dos extremos. 5x é igual a 80. X é igual a 80 sobre 5, que dá 16. E eu sei que outra questão funciona da mesma forma. Porém, a soma das idades agora é 35 anos. Então, x sobre y é 2/3, x mais y é igual a 35. Se vocês quisessem ter invertido, tá, gente? Botado y sobre x, não teria problema, tá? Porque ele só quer saber as idades, ele não define. Então, poderia ser y sobre x também. Então, x mais y sobre x, 2 mais 3 sobre 2. 35 sobre x, né? Porque x mais y é 35 sobre 5 sobre 2. Multiplicando em cruz, ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, nós temos 5x igual a 70, x igual a 70 sobre 5, que dá 14. Se uma idade dá 14, a outra idade tem que dar 21, né? Porque é 35, que é a soma, menos uma das idades. Então, representado como capital mais juros, ou ele pode ser representado dessa maneira também. Capital que multiplica 1 mais I vezes T, né? Colocando o capital em evidência, porque o capital ele tanto está no capital como ele está no juros, né? Do capital mais juros. Então, colocando em evidência fica dessa forma. Substituindo os valores, nós vamos ter: o capital é 6.000, o 1 é da fórmula, 0,3 dividido por 100. Tá? Não é 3%, é 0,3% vezes o tempo, que é 8. Quando a gente faz o cálculo 0,3 dividido por 100 multiplicado por 8 mais 1, dá 1,024. E agora eu vou multiplicar esses 6.000, que vai resultar em R$ 6.144. Ok? Na segunda questão, funciona da mesma maneira, só que o tempo agora é 6. Então, na hora que você multiplica 0,3, na hora que você divide 0,3 por 100, depois multiplica por 6 e soma 1, nós vamos ter 1,18. Vocês podem fazer na calculadora de vocês numa boa. Multiplicando 6 vezes 1,018, a gente tem R$ 6.108. Ok? Então, com isso a gente termina a correção dessa prova. Tudo bem? Um grande abraço a todos aí. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, falar comigo na hora da aula. Um abraço.